Você já entrou em um lugar e sentiu algo estranho no ar antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa? Talvez as pessoas estivessem sorrindo, conversando normalmente, mas dentro de você existia uma sensação difícil de explicar, como se alguma coisa estivesse fora do lugar, como se o ambiente carregasse um peso invisível que ninguém parecia notar. Para muitas pessoas autistas, perceber o mundo não significa apenas olhar para o que está acontecendo por fora. Significa captar detalhes, padrões, mudanças sutis e pequenas tensões emocionais que passam despercebidas pela maioria das pessoas. E às vezes isso pode ser bonito, mas às vezes pode ser extremamente cansativo. Enquanto algumas pessoas conseguem ignorar sons de fundo, mudanças de expressão ou pequenas alterações no ambiente, sua mente talvez registre tudo ao mesmo tempo. O tom diferente na voz de alguém, o silêncio estranho depois de uma frase, o olhar que desviou rápido demais, a risada que pareceu forçada, o barulho repetitivo vindo do canto da sala, a luz forte piscando quase imperceptivelmente. É como se seu cérebro estivesse constantemente escaneando o ambiente inteiro, procurando sentido, tentando entender o que mudou, mesmo quando ninguém mais percebeu mudança nenhuma. Talvez você perceba quando alguém está triste, mesmo tentando parecer bem. Talvez note um desconforto escondido atrás de um sorriso educado. Talvez sinta quando uma conversa muda de clima antes que qualquer palavra agressiva seja dita. E isso não acontece porque você é exagerado. Muitas vezes acontece porque sua mente presta atenção em detalhes que outras pessoas filtram automaticamente. Enquanto o mundo segue rápido, talvez você esteja captando pequenas informações emocionais que ficam espalhadas entre as falas, os gestos e os silêncios. E o mais estranho é que muitas vezes ninguém acredita quando você percebe essas coisas. Talvez já tenham dito que você está imaginando demais, interpretando errado ou sendo sensível demais. Mas horas depois algo acontece e você percebe que aquela sensação fazia sentido, como se sua mente tivesse captado uma rachadura emocional muito antes dela se tornar visível para os outros. Isso pode fazer você se sentir confuso, porque ao mesmo tempo em que percebe muita coisa, talvez tenha dificuldade para explicar exatamente como percebeu. Algumas pessoas autistas também percebem padrões sociais que se repetem o tempo inteiro, mudanças pequenas no comportamento das pessoas, reações previsíveis, frases que parecem ter significados escondidos. Você talvez perceba quando alguém está sendo falso, mesmo sem conseguir provar. Talvez note quando uma pessoa trata alguém diferente dependendo de quem está olhando. Ou talvez perceba quando alguém muda completamente o tom de voz para parecer mais agradável ou mais forte. Enquanto algumas pessoas apenas vivem a interação, sua mente pode estar analisando cada camada dela ao mesmo tempo. E isso pode ser cansativo porque o cérebro raramente descansa. Imagine tentar assistir a um filme enquanto dezenas de pequenas informações aparecem ao redor da tela o tempo inteiro. Sons, expressões, movimentos, energias, interrupções, mudanças sutis. Para muitas pessoas, o cérebro consegue apagar automaticamente boa parte desses estímulos. Mas para você talvez não exista botão de reduzir volume. Tudo chega inteiro. Tudo compete pela sua atenção ao mesmo tempo. Talvez você também perceba detalhes físicos que parecem invisíveis para os outros. A textura desconfortável de uma roupa, o som irritante de um ventilador, o cheiro forte entrando pela sala, o eco da voz em determinado ambiente, a mudança na intensidade da luz, o toque inesperado de alguém passando perto demais. Enquanto outras pessoas continuam conversando normalmente, talvez seu corpo esteja tentando sobreviver ao excesso de estímulos sem demonstrar desconforto. E por fora, ninguém percebe o esforço que isso exige. Existe também outra coisa que muitas pessoas autistas percebem profundamente: incoerência emocional. Quando alguém diz uma coisa, mas demonstra outra completamente diferente, quando palavras e sentimentos parecem não combinar, talvez alguém diga tá tudo bem, mas sua expressão pareça cansada. Talvez alguém diga que gosta de você, mas suas atitudes transmitam distância. Esse tipo de contradição pode gerar um desconforto enorme, porque sua mente talvez procure clareza, lógica e sinceridade nas interações. E quando tudo parece ambíguo, o mundo social pode se tornar confuso e desgastante. Algumas pessoas autistas também percebem injustiças pequenas que quase ninguém comenta, o jeito como certas pessoas são excluídas silenciosamente, o desconforto de alguém sendo ignorado em grupo, a mudança no clima quando uma pessoa
considerada diferente entra no ambiente, talvez você perceba a solidão escondida de alguém antes mesmo dela falar qualquer coisa, talvez perceba porque já sentiu isso também. E às vezes carregar essa percepção constante pode machucar, porque é difícil fingir que não viu algo que sua mente registrou tão claramente. O problema é que perceber demais pode gerar sobrecarga emocional, porque não é apenas informação entrando. Existe sentimento junto, você talvez absorva tensões do ambiente sem querer, talvez sinta o clima pesado de uma discussão mesmo quando ninguém está gritando. Talvez perceba ansiedade nos outros e seu corpo reaja como se aquela ansiedade também fosse sua. É como entrar em lugares emocionalmente carregados e não conseguir impedir que tudo atravesse você ao mesmo tempo. Enquanto isso acontece, talvez ainda exista o esforço de parecer normal, continuar sorrindo, responder no momento certo, fingir que está confortável, tentar não demonstrar o quanto o ambiente está intenso dentro da sua mente. Muitas pessoas autistas passam anos aprendendo a esconder desconfortos para evitar julgamentos, mas esconder não faz os estímulos desaparecerem, só faz o cansaço aumentar silenciosamente. Talvez por isso algumas pessoas autistas precisem tanto de silêncio depois de socializar, não porque odeiem pessoas, não porque sejam frias, mas porque a mente passou horas percebendo detalhes, interpretando emoções, lidando com estímulos e tentando acompanhar um mundo que parece rápido demais. Enquanto algumas pessoas saem de encontros sociais energizadas, talvez você saia como alguém que acabou de atravessar uma tempestade invisível, e talvez uma das partes mais difíceis seja perceber coisas que ninguém comenta, sentir mudanças no ambiente antes delas acontecerem, notar tensões escondidas, captar pequenos sinais emocionais o tempo inteiro. Porque às vezes você percebe algo profundamente verdadeiro, mas não encontra palavras para explicar. E então guarda tudo sozinho, como se carregasse informações invisíveis que o resto do mundo simplesmente não consegue enxergar. Mas existe algo importante nisso tudo. Perceber o mundo de forma intensa não é defeito. Sua mente talvez funcione como uma antena emocional e sensorial mais sensível. E embora isso possa causar exaustão, também pode trazer profundidade, empatia e uma forma única de enxergar as pessoas. Algumas pessoas passam pela vida sem notar quase nada ao redor. Você talvez note detalhes que mudam completamente a forma de compreender alguém. Então, se às vezes você sente que percebe coisas demais, talvez isso não signifique que exista algo errado com você. Talvez signifique apenas que sua mente processa o mundo em uma intensidade que poucas pessoas entendem. E viver assim pode ser cansativo, solitário e confuso às vezes, mas também significa sentir o mundo de uma forma profundamente humana, porque enquanto muita gente aprende a ignorar sinais, emoções e detalhes, talvez sua mente ainda consiga enxergar aquilo que continua invisível para quase todo mundo.